Saúde todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. O estudo hoje é sobre a geração eleita, a nação santa. E o primeiro capítulo, na qual vou citar aqui da palavra de Deus, está em 1 Pedro, capítulo número 2, versículo de número 9. E diz assim a palavra do Senhor: porém vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! O povo judeu, é claro, foi o primeiro a ser chamado, foi o primeiro a ser escolhido pelo Senhor. Mas vamos ver se continua ainda sendo. Vou fazer algumas citações aqui da palavra de Deus e eu creio que os irmãos vão estar entendendo aí que o povo judeu, infelizmente, na época, veio aí a não receber não receber os profetas, não receberam a Jesus e, portanto, deixaram de ser nação eleita. Isso, é claro, vem também do Velho Testamento, segundo a promessa do Senhor. E quero convidar também os irmãos agora para abrir comigo a palavra de Deus, que está em Mateus. Mateus, capítulo de número 21. 21, versículo 43, diz assim a palavra do Senhor no versículo 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Como é que conhecer os frutos mesmo? Ou conhecer a árvore? Não é pelo fruto da árvore que conhecer a árvore? É isso mesmo, o Senhor Jesus aqui está dizendo em Mateus, e estava falando a judeus, aos judeus, na parábola dos lavradores maus. E eu vou ler a parábola aqui para os irmãos. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a, deu um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe e, chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes o seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderamo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que ao seu tempo lhe deem frutos. Olha o que está dizendo aqui o Senhor. Esses lavradores eram judeus, que eram os primeiros da promessa. Os primeiros, povo escolhido de Deus. Mas o Senhor está dizendo que mandou servos, ou seja, os profetas. Uns foram apedrejados, outros foram assassinados. Por fim, mandou o Filho, que é Jesus. E eles, arrastando fora da vinha, ou seja, fora da cidade, fora do povo na qual ele veio resgatar, o mataram. É forte, né, meus irmãos? Vou dar aqui mais uma citação e os irmãos vão entender, em nome de Jesus. A parábola das bodas. Eu vou ler alguns versículos do capítulo 22, também de Mateus. Diz o seguinte, a parábola das bodas. Olha o que diz o Senhor. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Ou seja, os profetas foram convidar os judeus. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois encevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém, eles não
fazendo caso, foram um para seu campo e outro para seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Está repetindo o que foi feito com os profetas. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou, ou seja, irou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados, que eram judeus, não eram dignos. E depois a saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Por isso que a palavra de Deus aqui também vai dizer, inclusive, no versículo 13, disse então o rei aos servos: amarrai-o os pés e as mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Deus está, infelizmente, aquele que não recebeu Jesus, infelizmente, era lançado no lago de fogo. É isso que diz aqui a palavra. Mas Deus é bom. Deus é bom. E aqui mesmo ele vai dizer: muitos serão chamados, poucos escolhidos. Por isso está dizendo: vá às entradas, às cidades, às ruas e convidar a todos. Foi a ordem do Senhor. Amém, igreja? Mas vou fazer algumas outras citações também da palavra do Senhor. E os irmãos já vão entender. Então, o que houve lá? O que houve? O judeu, então, era o primeiro povo escolhido, Mas segundo a promessa feito, lá no Novo Velho Testamento, contra a tribo de Efraim, que depois do rei Salomão, Jeroboão e Roboão, filho de Salomão, teve o reino dividido, Jeroboão ficou com 10 tribos, Roboão com 2, porque era uma só, mas Benjamim juntou, e ficou com 2. E houve uma divisão. Então são as duas casas de Israel, É assim como também está em Oséias, e também a respeito do filho pródigo. Mas eu entendo que o filho pródigo tem dois lados: o espiritual, é claro, o bom filho a casa volta, é claro. Mas não é desse que eu estou dizendo dos efraimitas, lá de Jeroboão, das tribos de Israel. É por isso que quando o Senhor Jesus ele vai ter um encontro com aquela mulher samaritana, ela diz ao Senhor Jesus que a salvação viria lá do judeu. Não é isso que ela fala? Mas o Senhor Jesus diz a ela: mas a hora vem, e já é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e Deus, este os busca. Amém, meus irmãos? Agora eu vou fazer uma outra citação aqui, para que os irmãos venham entender que essa nação, então, que foi despojada aqui, porque não recebeu nem os profetas, nem o Senhor Jesus, foi dado, então, esse reino a outras pessoas. No versículo 43 do capítulo 21, portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos, Olha o que diz aí o Senhor. Eu vou fazer mais algumas citações aqui, os irmãos já vão entender que essa nação na qual vai dar os frutos, na verdade, é a igreja. Efésios capítulo número 3, versículo número 10, diz assim a palavra do Senhor: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Amém, meus irmãos? É um estudo bem abençoado, bastante simples. Então a responsabilidade, então, por entregar a multiforme, como está dizendo aqui em Efésios, ficou com a igreja. Mas lá em Oséias, o Senhor também disse que chamaria um povo que não era povo, Não disse em Oséias, capítulo número 1? Por quê? Ali em Oséias, claro que ele fala dos filhos, Mas ele cita ali filhos de prostituição e tudo mais, Ele vai estar ali, se encolarizou com Israel, Mas fala a respeito de Judá, que com o tratamento com judeu é diferente. Porém, ele vai dizer em Oséias que esse Israel, na qual ele está ali expulsando da presença dele, dizendo que eles não seriam mais povo de Deus, ainda assim se multiplicaria, igual a areia do mar, Que não podem medir nem contar, não é isso que fala em outras passagens também da palavra de Deus? Então, mas ainda em Oséias capítulo 1, ele vai dizer que vai pegar de volta. E aí em Romanos, no capítulo de número 9, eu quero dizer aos irmãos como é que ele pegou Israel de volta. Inclusive vai fazer citação
a Oséias, né? Então eu vou aqui abrir em Romanos capítulo de número 9. Os irmãos vão entender melhor em nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus, tremendo. Em Romanos ele vai dizer claramente quem é que ele pegou de volta quando chamou de volta, né? Deus é maravilhoso. Romanos capítulo de número 9. Olha o que ele diz em Romanos capítulo 9, vai inclusive fazer citação ao profeta Oséias. Olha o que diz aqui. No capítulo de número 9, vou ler do versículo 22 em diante. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Nós somos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparado, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que, no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Amém, meus irmãos? Então Deus não vai fazer diferença mais. Tem uma diferença sim. Qual é a diferença? O Senhor vai falar em Oséias e vai colocar um só por cabeça, e é Jesus. Então não tem diferença mais do judeu e do gentil. Mas Paulo vai dizer também que você foi chamado para fazer a obra. Muitos chamados, lembra? Acabei de ler. Chamado para fazer, sendo a circuncisão, sendo judeu. Prevaleça daquela forma e faça a obra. Você foi chamado sendo gentil, a sua circuncisão não é a mesma, igual do judeu. Não é na carne, nos despojos do corpo. É a circuncisão pelo batismo nas águas, meu irmão. É a tua marca com Deus. Lá no Velho Testamento, o Senhor fala que quem tinha aliança com Deus, um concerto perpétuo com Deus, era o judeu. Criancinha, novinha, né? Fazia lá um quartinho, lá no saquinho da criancinha, né? Do menino. Então ele era circuncidado. A nossa circuncisão do gentil é pela fé. Por isso nós somos herdeiros pela fé. Mas se Jesus é colocado por cabeça, não tem mais divisão. Amém? Então todo aquele que aceita Jesus verdadeiramente é essa nação eleita. Então, o título de nação eleita não é mais do judeu exclusivamente. Somos nós, a igreja do Senhor Jesus, que é composta assim por judeus e por gentios. As duas casas de Israel, Judá e Israel. Amém, meus irmãos? Tem mais uma citação que eu também quero aproveitar aqui, porque o Senhor Jesus ele vai dizer, em Mateus mesmo, que o seguinte, que ele está dizendo, vai chamar o judeu de raça de víboras, porque vão matar o Senhor Jesus. E eu vou solicitar aos irmãos que abram de novo aí a sua Bíblia em Mateus e vamos ler esse capítulo abençoado aí na palavra de Deus, né? Jesus é maravilhoso, né? Deus é tremendo. Aliás, queria fazer mais uma citação aqui também, né? Que tem a ver com a palavra de Deus, que está em Mateus, antes de eu citar essa raça de víbora, na qual Jesus está dizendo que estava sendo perseguido pelo judeu na época. Vou ler aqui um trechinho, e os irmãos vão entender uma outra passagem da Bíblia também. Diz o seguinte, capítulo de número 22, versículo de número 21. Aliás, vou ler a questão do tributo, né? Foi uma pegadinha que armaram ali para Jesus, mas vamos ler o que diz. Então, no versículo número 15, então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. O judeu com pegadinha com Jesus. E enviaram-lhes os seus discípulos com os herodianos, dizendo, mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E ele disse-lhes, de quem é esta esfinge? E esta inscrição? E disseram-lhe, de César. Então ele disse,
Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Está se referindo à mesma parábola aqui de trás. A vinha. Não tem a ver com dízimo, não, viu? Deus o que é de Deus. Não tem a ver com dízimo, com oferta, não. Aqui está dizendo a vinha. O judeu da época fechando a porta para que os verdadeiros não entrassem. Está entendendo, meus irmãos? Então, essa parábola aqui, esse trecho da palavra aqui, não tem a ver com dinheiro, não. A César, o mundo que é do mundo, pelo rei do mundo, mas a Deus o que é de Deus. Amém, meus irmãos? Essa outra citação, na qual eu acabei de dizer, a respeito de que o Senhor Jesus, ele estava sendo, então, entrou aí nessa contradição, né, com os judeus, eu vou já fazer essa citação também, e Deus é maravilhoso, né? Deus é tremendo. Aliás, aqui, ó, no capítulo número 23, do versículo 3, ele diz, ó, mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Estão fechando a porta. Então, dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Amém? E, aliás, repete de novo no versículo 23, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem não omitir as outras. Aleluia! Quero fazer essa citação aqui. Deus é tremendo, né? Glórias a Deus. Oh, glórias. Ainda em Mateus, aliás, vou ler aqui, então, em João, capítulo número 8. João, capítulo número 8, Mateus, Marcos, Lucas e João. João, capítulo número 8, faz essa menção. Deus é maravilhoso, né? Aleluia! Eu vou ler. Glória a Deus. 8:44, né? 8:44. Mas Deus é maravilhoso, né? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Aleluia! Eu vou ler um pouquinho mais para trás, para explicar um pouquinho a respeito dessa parábola aqui também, né? Jesus é bom, né, meus irmãos? Deus é bom. Ainda no capítulo de número 8, eu vou fazer menções aqui, em algumas outras situações, para os irmãos entenderem, né? De quem Jesus estava falando, falou que vinha antes de Abraão, Abraão viu o seu dia. Lembra que Abraão, ele subiu no Monte Moriá para fazer um sacrifício e não levou o sacrifício? Levou o filho? Na hora de fazer o sacrifício com o filho, ouviu uma voz com clamor dizendo, não faça. Lembra disso? Ele teve uma visão ali, viu o sacrifício único feito pelo Senhor Jesus. O Senhor está citando aqui, inclusive, ó. Aleluia! Aqui o judeu vai tentar se justificar, dizendo que tem como pai Abraão. Mas você vai entender quem é que tem como pai Abraão. Somos nós, a igreja, quem recebeu Jesus. Vamos lá, então. Eu vou ler a partir do versículo... Vou ler a partir do versículo, do capítulo 8. E vou ler a respeito do capítulo 8, versículo 12 em diante. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo, e se, na verdade, julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conheceis, a mim também conhecereis a meu Pai. Essa palavra de Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado, para que onde eu vou não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz, para onde eu vou não podeis vos ir. E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse, muito tenho a dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso fala ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai, ou seja, de Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, ou seja, quando ressuscitar, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, e o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Glória a Deus. Jesus dizia, pois, aos judeus, ó, para quem está dizendo, aos judeus, que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem, sei que sois descendência de Abraão. Aqui Jesus está dizendo descendência de Abraão, reconhecendo pela carne. Carne como descendência, não espiritual. Vamos lá então, entender melhor aqui. No versículo 37 do capítulo 8. Bem sei que vós que sois descendência de Abraão, contudo procurais me matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto a meu pai, e vós fazeis o que também viste junto ao vosso pai. Está dizendo que é Satanás aqui. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus lhes disse-lhes, se fosses filho de Abraão, farieis as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me, a mim, homem, que vos tem dito a verdade, e que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Ele está referindo lá igual está em Oséias. Porque lá, por diversas vezes, diz filho de prostituição. Pode ler o capítulo 1 lá depois. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis. Pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou, porque não entendeis a minha linguagem, por não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Eu li agora há pouco, né?
Quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não credes. Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram: não dizemos nós bem, és samaritano e tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que não o conheço, sereis mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Aleluia! Deu para entender, meus irmãos? Aqui, Jesus entrou na contenda com os judeus, né, provocado pelos judeus, religiosos da época, que afirmavam ser filho de Abraão, e ele está dizendo que não eram, porque se fosse filho de Abraão, fariam as mesmas obras de Abraão. Mas alguns judeus aqui também creram, né? Mas Jesus explicou aqui. Como eu disse antes, Abraão viu o dia do Senhor, o único sacrifício. Por isso não precisou fazer sacrifício com o filho dele. Deus é maravilhoso. Então a nação santa, o povo eleito de Deus, foi tirado, assim como eu já referi, o reino foi tirado, porque mataram os profetas, mataram o filho. Então o reino foi dado para uma nação que dê frutos. E eu expliquei também em Efésios e Gálatas, que a nação que está dando frutos é a igreja de Deus. Deus abençoe em nome santo de Jesus. Paz do Senhor, igreja abençoada.